Yaush, irmãos, que o Eterno abençoe a vida de cada um. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto aqui da Escritura, de Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Shaul. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Machia. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Yahweh no Espírito, e nos gloriamos em Yahshua Machia, e não confiamos na carne. Ainda também que pudesse confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Yaushua. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Yahshua Machia, meu Salvador, pelo qual sofri a perca de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar ao Machia. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé no Machia, a saber, a justiça que vem de Yahweh pela fé. Pura conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunhão das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma forma eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o fim ao qual também fui preso por Yahshua Machia. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Yahweh em Yahshua Machia. Aleluia. Eu li esse texto aqui, irmãos, a respeito do posicionamento do apóstolo Shaul, falando ali para a igreja de Filipe, né, concernente à relação ao assunto da circuncisão, da prática da lei e de tudo aquilo que era de costume e hábito, né, até mesmo de alguns dos apóstolos ali tinham divergência de colocação, né, de visão em relação a algumas coisas. E o porquê que eu li esse texto aqui, irmãos? A gente saiu de uma live agora há pouco e foi levantado um assunto que é de extrema relevância e importância para muitos irmãos aí. Por quê, irmãos? Porque o desejo de cada um, de todos nós, é estarmos fazendo o mais correto possível, né? A Escritura diz, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. E dentro dessa questão dos irmãos, da necessidade da procura de estar acertando aí o alvo, de estar fazendo as coisas da melhor forma, da forma mais correta, dentro daquilo que tem por entendimento, dentro da Escritura, e baseado no posicionamento dos irmãos, que eu acredito que é um coletivo de todos nós, em relação à liberdade que há no Evangelho, como o apóstolo Shaul disse aqui, né, que o ministério da circuncisão, que eles eram a própria circuncisão, como foi falado ali a respeito do sábado também, que Yahshua é o nosso descanso, é o nosso sábado, mas alguns irmãos acham por bem de guardar o sábado, querem fazer isso para o Eterno, louvado seja Yahweh dos exércitos. E em relação à questão do véu que foi levantado, né? E aí depois até foi colocado um versículo lá do capítulo 11, 1 Coríntios versículo 15, que fala que o cabelo foi dado à mulher por lugar do véu. E aí alguns outros irmãos questionaram, mas e as irmãs que têm o cabelo curto, as irmãs que não têm cabelo comprido? A Escritura fala, irmãos, que tudo tem que existir uma temperança, tem que existir uma maturidade, tem que existir uma compreensão. E por que eu li esse texto em Filipenses? Quando Paulo fala
que em Alcha, né, foi abolido muita coisa ali, a questão da circuncisão, a postura de alguns discípulos. Quando ele fala a respeito da questão do véu, também ali em Romanos, né, em 1 Coríntios, quer dizer, 1 Coríntios capítulo 11, começa a falar no primeiro versículo, depois lá no 15, ele fala a respeito dessa questão, né, de que não existe contenda sobre esse assunto, a questão do costume, né, de usá-lo, e não como uma ordenança, né, e o que nós tentamos colocar ali é isso, irmãos, é que se você tem o desejo de fazer isso, se você tem o desejo de orar, minha irmã, com o véu, se você se sente melhor assim, se você sente mais comunhão com o Eterno, usando o véu, então ore, irmão, use o véu, né, faça isso para a glória de Al, em nome de Alcha. Mas também, nós também não queremos falar aqui que é uma imposição, né? Que é uma imposição que se você tiver sem o véu e você for orar, você está se desonrando, né? Está desonrando o marido e você não está num sinal de poderio espiritual. Teve um comentário de um amado irmão nosso que mandou para um amigo e um irmão também, que ele me reenviou esse áudio. Ele disse uma coisa muito séria e é verdade. Quando Filadélfia começar a bater em cima de usos e costumes e dessa questão, dessas interpretações doutrinárias aí, além daquilo que ela foi chamada para fazer, que é pregar o amor e viver o amor, a tolerância, a compreensão, ela volta a ser Laodiceia. Ela volta a ser Laodiceia, né? E o interessante é que assim, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para quê? Para não começar a olhar para trás, né? Não começar a olhar para trás. Ló ali, quando ele foi convidado a sair ali de Sodoma e Gomorra junto com a sua esposa e sua família, a escritura diz que eles estavam a caminho, né, do livramento ali. Só que a mulher de Ló olhou para trás, e quando ela olhou para trás, ela se perdeu e ela ficou ali. A escritura diz que o povo, quando estava no Egito cativo, depois ele foi liberto, o Eterno livrou com mão forte ali através de Macha, Moisés, né? E seguiu ali pela peregrinação no deserto. E chegou algum momento que as pessoas estavam com fome e começaram a sentir saudade do Egito. Começaram a sentir saudade do passado, das coisas do passado. E o que acontece? O que nós aprendemos com isso dentro da interpretação? E não é nem questão textual aqui em cima do contexto, mas a linha de raciocínio, a colocação aí da palavra. O evangelho de Alcha é a liberdade. Nós temos o Ruach que nos ensina, como diz a escritura, que o Ruach nos ensina no dia a dia aquilo que nós devemos e não devemos fazer. Em Romanos 14, a escritura diz o quê? Que nós temos que ser tolerantes com nossos irmãos, uns com os outros, né? Se um acha que comer carne é pecado, não coma carne. Se o outro acha que pode comer carne e não se sente acusado, então não coma. Mas o que seria bom, que seria interessante, que seria muito importante, que houvesse no coração dos irmãos, principalmente das irmãs, né, é que não houvesse um senso de julgamento, que não houvesse aí um posicionamento, né, crítico de umas para com as outras ou dos irmãos também. Se uma irmã estiver usando o véu, que as outras possam respeitá-la na sua intimidade com o Eterno e não ficar chamando de legalista. A irmã está aí trazendo costume lá de Laodiceia, lá da Babilônia, lá das denominações para cá, porque às vezes algum irmão pode compreender de forma diferente ou querer ser mais radical no seu posicionamento, né? E isso não pode acontecer, porque é o erro de quem está julgando, né? Está olhando o cisco e não está vendo a trave às vezes no próprio olho. E da mesma forma, a irmã que se sente aí desejosa de orar com o véu, não julgue também aquela irmã que não ora, que não acha necessário usar o véu, né? Que não haja contenda entre as irmãs e os irmãos a respeito de um assunto como esse. Porque eu acho que todos nós aqui, irmãos, temos um objetivo muito maior, né? Temos um prazo muito curto aí para propagar o nome de Al e de Alcha, ao invés de ficarmos aí se apegando aí a detalhes, a coisas que eu tenho certeza que não vão interferir na salvação, não vão interferir no arrebatamento de quem aí foi chamado para ser um vencedor, né?
Então, se cada um dos irmãos quisesse fazer aquilo que for fazer para a glória do Eterno, que faça com liberdade e sem julgar aquele que não pratica. Tá bom, irmãos? Assim como Paulo disse aqui, deixando para trás as coisas que ficaram, prosseguimos para o alvo. Então vamos deixar para trás, irmãos. Muitas vezes o nosso senso de crítica e julgamento e de posicionamento, vamos olhar para Yahshua, vamos olhar para Yahweh e vamos seguir aí unidos em amor, com véu, sem véu, guardando sábado, não guardando sábado, né? Comendo carne de porco, não comendo carne de porco, que cada um faça aquilo que propõe no seu coração, né? Examine-se, pois, a si mesmo, a cada um, e assim faça o partir do pão, como diz a Escritura, né? Então vamos nos examinar, irmãos. E vamos fazer aquilo que nós sentimos em nosso coração para a glória de Yahweh. Que seja para a glória do Eterno. Que não venha trazer escândalo para o corpo do Mashiach. Que seja feito com liberdade. Que seja feito com amor. Que seja feito com maturidade e entendimento, tá bom? Então só esse pequeno vídeo aí para deixar bem claro que esses assuntos assim são um pouco... não são de total irrelevância, porque tem que ter uma consideração, tem que ter um carinho a tratar com um assunto desse, até mesmo porque tem que respeitar a opinião e o coração de cada um dos irmãos, que o Eterno tem dado a cada um segundo a natureza de cada um. Então, é necessário falar sobre isso, mas esse não é o nosso foco, esse não é o foco, porque isso não vai interferir na comunhão de cada um dos irmãos com o Eterno, mas o que vai interferir realmente a nossa conduta, é aquilo que está em nosso coração, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai dos nossos lábios. Então, meus irmãos, vamos nos amar mais, vamos respeitar aí aquilo que o Eterno tem colocado no coração de cada um, vamos permanecer firmes, saudáveis na fé, porque esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, e vamos continuar pregando aí, propagando os nomes de Yahweh, de Yahshua, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo jogado de lado, de canto. Isso é necessário, isso é seguir as pisaduras do Mashiach pela via dolorosa ali, tá bom? Então que o Eterno abençoe a vida de cada um dos irmãos e permanecemos firmes, juntos e unidos aí, em nome de Yahshua, tá bom? Um beijo no coração de todos, Shalom do Eterno.